Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Guerreiros da Imaculada, aqui no YouTube. Antes de dar início ao vídeo, já se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe esse vídeo com todos os contatos de vocês. Não guarde só para você essas maravilhas, não guarde só para você essas profecias. Acione o sininho para que você não perca nenhuma notificação do canal também. Então vamos dar início agora a essas profecias de nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, a Santa Brígida da Suécia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Essas profecias são profecias afirmadas pela Igreja Católica. Santa Brígida é uma santa reconhecida, mundialmente. É Santa Brígida da Suécia. Então, Nosso Senhor apareceu a ela muitas vezes, ele e Nossa Senhora, falando com ela sobre como sofre o coração dele, de Maria Santíssima, como sofre todo o céu pela desobediência, pelo pouco caso que as pessoas católicas fazem das coisas santas, da Santa Igreja, de tudo. Então, como isso tudo fere o coração do nosso Deus. Então aqui já eu não sei qual que é o número desse vídeo, eu tenho outros vídeos aqui do canal, Guerreiros da Imaculada, que eu venho trazendo mais relatos, dessas profecias, do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa amada Santa Brígida. Confere aqui no canal, pessoal, tem vários vídeos falando sobre essas profecias. Nós já estamos bem avançados neste livro, para vocês. Pretendo acabar ele, em vídeos aqui no canal, explicando, lendo para vocês essas profecias que são tão importantes para nossos dias atuais. Então, essas profecias foram palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua esposa escolhida e muito amada, Santa Brígida, sobre a proclamação da sua Santíssima Encarnação, a rejeição, a profanação, o abandono de nossa fé e batismo, e como ele convida a sua amada esposa e a todos os povos a amá-lo. Então vamos dar continuidade, Como já disse, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Aqui diz o Senhor: por que então as pessoas com pouca fé, vãs, esperança e sem amor mereciam entrar na minha glória? Se tivesse fé no gozo eterno e no terrível castigo, não desejariam nada mais do que a mim. Se elas realmente crescem que eu vejo todas as coisas e tenho poder sobre todas as coisas e que exijo um juízo para cada uma, o mundo lhe ressuscitaria. Repugnantes, e não ousaria pecar na minha presença por temor a mim, e não pela união humana. Se tivesse uma firme esperança, todo o seu pensamento e entendimento se dirigiam até mim. Se tivessem amor divino, suas mentes pensariam menos sobre o que fiz por eles, os esforços que fiz ao ensinar, a dor que padeci em minha paixão, o grande amor que tive ao morrer, tanto que preferi morrer antes de perdê-los. Aqui o Senhor fala, do nosso pouco caso, das pessoas que estão perdendo a fé, que não levam a sério as coisas de Deus, que tem uma conversão rasa. O Senhor diz a Santa Brígida: se todos soubessem, o que está por vir para a humanidade. Deus irá punir a humanidade, isso sem dúvida nenhuma. As pessoas se converteriam, voltariam para Deus, voltariam a amá-lo, voltariam a amar a Santa Missa,
Mas sua fé é débil e vacilante, apontando a uma queda fulminante, porque estão dispostos a crer, quando estão ausentes nos impulsos da tentação, mas perdem a confiança quando se vê em frente com a adversidade. Sua esperança é vã, porque esperam que seu pecado seja perdoado sem um juízo e sem uma correta sentença. Confia que podem conseguir o reino dos céus gratuitamente. Desejam receber minha misericórdia sem a atuação da justiça. Seu amor para comigo é frio, pois nunca se opõe a buscar-me ardentemente, e menos que se sintam forçados pela tribulação. Como vou compadecer-me das pessoas que nem sustentam uma fé reta, nem uma firme esperança, nem uma fervente caridade por mim? Por isso, quando me implorarem e disserem, Senhor, tem piedade de mim, não merecerão ser ouvidas, nem entrar na minha glória. Se não querem acompanhar o seu Senhor no sofrimento, não acompanharão na glória. Nenhum soldado agradará ao seu Senhor e ser bem-sucedido de novo depois de um deslize, a menos que primeiro se humilhe para reparar sua ofensa. Aqui nosso Senhor diz que as pessoas querem o céu, querem a glória de Deus, mas não querem fazer nenhum esforço. Não querem ter que usar teu preciosíssimo tempo em oração, em uma vida recolhida em oração, em Santa Missa, oração do terço, jejum, penitência. Muitas buscam a Deus só por interesse e querem que a misericórdia do Senhor ainda seja abundante em suas vidas. Se não querem acompanhar o seu Senhor no sofrimento, palavras na quais o Criador apresenta 3 perguntas de graça à sua esposa, a Santa Brígida. O primeiro sobre a servidão do marido e a denominação da mulher. A segunda sobre o trabalho do esposo e o gasto da esposa. A terceira sobre o Senhor desprezado e o servo exaltado. Então aqui nesse próximo capítulo, que é o capítulo 40, o Senhor vai falar dessas coisas, que é a qual eu acabei de relatar para vocês aqui em cima. Eu sou seu Criador e Senhor. Responde-me a 3 perguntas que te vou apresentar. Qual é a situação de uma casa em que a esposa está vestida como uma grande senhora e o esposo como um servo? É correto isso? Ela respondeu interiormente em sua consciência, não, meu Senhor, isso não está bem. E o Senhor disse, eu sou o Senhor de todas as coisas e o Rei dos anjos. Eu me vesti de servo. Ou seja, a minha natureza humana, tão somente visando a utilidade e a necessidade. Não desejei nada no mundo, a não ser um mero alimento e roupa. Tu, entretanto, és a minha esposa, queres igualar-te a uma grande senhora, com riquezas e honras, ser exaltada? Qual é o benefício de tudo isso? Todas as coisas são vaidade, todas as coisas devem ser abandonadas. A humildade não foi criada para essa frivolidade, senão para possuir o que necessita a natureza. O orgulho inventou o supérfluo, que agora se mantém e se deseja como normal. Em segundo lugar, diga-me, é correto que o marido trabalhe desde a manhã até a noite, enquanto a sua esposa gasta em 1 hora tudo o que ele conseguiu com seus esforços? Ela respondeu, não, não é correto. Ao contrário, a esposa deve viver e atuar seguindo a vontade do esposo. E o Senhor disse, eu trabalhei como um homem que trabalha de manhã até a noite. Trabalhei desde a minha juventude até o momento do meu sofrimento, mostrando o caminho para o céu, pregando e pondo em prática o que eu pregava. A esposa, ou seja, a alma humana que deveria ser como minha mulher, gasta todo o seu salário em viver luxuosamente. Como consequência, de nada do que fez se pode beneficiar. Nem encontro pela virtude alguma o que deleita-me. Terceiro, diga-me,
Não é errado o detestar para o senhor do lar ser desprezado, senhor e sendo servo exaltado? E ela disse, sim, é verdade. E o Senhor disse, eu sou o Senhor de todas as coisas, meu lar é o mundo. Todos os membros da humanidade deveriam estar a meu serviço. Entretanto, eu, o Senhor, agora sou desprezado no mundo, enquanto que a humanidade é exaltada. Portanto, tu, a quem eu elegi, cuide de cumprir minha vontade, porque todo o mundo não é mais do que uma brisa no mar e um falso sonho. A humanidade padecerá muito por conta desses comportamentos, o qual o Senhor cita nessas palavras. Palavra do Criador à presença da corte celeste de sua esposa, nas quais que se queixa dos 5 homens que representam o Papa e seu clérito, os leigos corruptos, os judeus e os pagãos, também sobre a ajuda enviada aos seus amigos que representam toda a humanidade e sobre a dura condenação de seus inimigos. Capítulo 41. Eu sou o Criador de todas as coisas, nasci do Pai antes que existisse Lúcifer. Existo inseparavelmente do Pai. Existo inseparavelmente no Pai e o Pai em mim, e há um Espírito em ambos, que é o Espírito Santo. Por conseguinte, há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não 3 deuses. Eu sou aquele que fiz a promessa da herança eterna a Abraão e conduzi meu povo para fora do Egito através de Moisés. Eu sou o que falei através dos profetas. O Pai me colocou no ventre da Virgem Maria, sem se separar de mim, permanecendo comigo inesperavelmente, para que a humanidade que o abandonou Deus possa retornar a Deus através do meu amor. Agora, entretanto, em vossa presença, corte celeste, apesar de que vedes e sabes tudo de mim, pelo bem do conhecimento e a instrução desta desposada minha, que não pode perceber o espiritual, senão por meio do físico, eu declaro meu pesar ante vós em relação aos 5 homens aqui presentes, por serem eles ofensivos para mim de muitas maneiras. Da mesma forma que eu, em uma ocasião, incluí todo o povo israelita no nome de Israel, na lei, agora mediante esses 5 homens, me refiro a todos no mundo. O primeiro homem representa o líder da igreja e seus sacerdotes. O segundo, os leigos corruptos. O terceiro, os judeus. O quarto, os pagãos. E o quinto, meus amigos. E o que diz respeito a ti, judeu, tenho feito uma exceção com todos os judeus que são cristãos em segredo e que me servem caridade sincera, conforme a fé em seus trabalhos perfeito em segredo. Em relação a você, pagãos, tenho feito uma exceção com todos aqueles que não gosto. Caminhariam pelas sendas do meu mandamento, se não somente soubesse como é e se fosse instruído. Os que trabalham de pôr em prática tudo o que podem e do que são capazes, esses não serão de nenhuma maneira sentenciados convosco. Agora declaro meu desgosto para contigo, cabeça de minha igreja. Tu que sentas em minha cátedra, concedi este cargo a Pedro e a esses seus sucessores, para que sentassem com a tripla dignidade e autoridade. Primeiro, para que pudessem ter o poder de desligar as almas do pecado. Segundo, para que pudesse abrir o céu aos penitentes. Terceiro, para que fechassem o céu aos seus condenados e àquele que me desprezam. Mas tu, que deveria estar absolvendo almas e me oferecendo-as realmente, és um assassino das almas. Aqui nosso Senhor, ele fala, desde o Papa até o nosso Padre, que tem uma sucessão aí que a gente sabe disso. Então ele fala, eu creio que neste momento os olhos estavam banhados de lágrimas de nosso Senhor, ao falar a Santa Brígida do desprezo, que a nossa, infelizmente, que muitos padres, não todos,
sacerdotes, bispos e tudo mais, tem com a humanidade pobre e pecadora. Então o Senhor diz aqui que Ele deixou ao sacerdote abrir o céu para os penitentes e fechar o céu aos condenados, aqueles que desprezam a Deus. Mas eles não estão fazendo isso. E o Senhor os chama de assassino de almas, assassino das minhas almas. Designei Pedro como pastor e servo das minhas ovelhas, mas tu os dispersas e os feres. És pior que Lúcifer. Olha, gente, a indignação do Senhor para muitos de nossos sacerdotes. Todo o clero, né, que o Senhor fala aqui, ele abrange tudo. Ele chama de assassino das almas. E o Senhor fala: designei Pedro como pastor e servo de minhas ovelhas, mas tu as dispersas e as fere, és pior que Lúcifer. Nosso Senhor fala aqui que muitos, né, infelizmente, de nossos sacerdotes, bispos e tudo mais, é pior que Lúcifer. Ele tinha inveja de mim e não perseguiu para matar ninguém, mas que a mim, de forma que pudesse governar em meu lugar. Mas tu és o pior, porque não só me matas ao apartar-me de ti por teu mau trabalho, senão que também matas as almas devido ao teu mau exemplo. Meu Deus, eu redimi almas com meu sangue e te as recomendei como um amigo fiel. Mas tu as devolves ao inimigo, do quais eu resgatei. És mais injusto que Pilatos. Ele tão somente me condenou à morte. Mas tu não somente me condenas como se eu fosse um pobre homem indigno, como também condenas as almas dos meus eleitos e deixa livre a dos culpados. Merece menos misericórdia do que Judas. Meu Deus. Ele tão somente me vendeu, mas tu não só me vendes, como também vendes as almas dos meus eleitos com base no teu próprio proveito e vã reputação. Tu és mais abominável do que os judeus. Eles tão somente crucificam meu corpo, mas tu crucificaste e castigaste as almas de meus eleitos, para quem tua maldade e transgressão são mais afiadas do que uma espada. Assim, posto que és como Lúcifer, pior que Lúcifer, mais injusto que Pilatos, menos digno de misericórdia que Judas e mais abominável do que os judeus, meu aborrecimento contigo está justificado. O Senhor disse ao segundo homem, ou seja, o que representa os leigos: eu criei todas as coisas para teu uso. Tu me destes teu consentimento e eu a ti. Prometeste-me tua fé e me juraste que me serviria. Agora, entretanto, te separaste de mim como alguém que não conhece a Deus. Referes-te a mim palavras como mentiras e o meu trabalho como carente de sentido. Dizes que minha vontade e meus mandamentos são como duros. Tem violado a fé que me prometeste. Destruíste teu juramento e abandonaste meu nome. Tens se afastado de ti, mesmo em companhia de teus santos, e te integraste na companhia dos demônios, fazendo-te sócio deles. Tu não crês em mim, tu não crês em ninguém. Mereça louvor e honra a não ser tu mesmo? Consideras difícil tudo o que tens a ver comigo e o que estás obrigado a fazer por mim? Enquanto que as coisas que gostas de fazer são fáceis para ti. É por isso que meu aborrecimento contigo está justificado, porque quebraste a fé que me prometeste no batismo e depois dele. Além disso, me acusas de mentir sobre o amor que te mostrei por palavra e através de fatos. Disseste que eu era um louco por sofrer pela humanidade. Ao terceiro homem, ou seja, o representante dos judeus, digo-te: eu comecei meu amoroso idilio contigo.
Eu te elegi como meu povo, libertei-te da escravidão, dei-te minha lei e conduzi-te à terra que havia prometido a teus pais, e te enviei profetas que te consolaram. Depois elegi uma virgem dentre vós e tomei dela a natureza humana. Meu desgosto contigo é que ainda recusa crer em mim, dizendo: Cristo não veio, mas ainda virá. Aqui nosso Senhor, ele fala dos judeus, né? Os judeus não crê que Jesus já veio, esteve entre nós, depois sofreu, morreu e ressuscitou. Então os judeus não acreditam nessa verdade. E o Senhor aqui reclama tristemente por conta disso. O Senhor disse ao quarto homem, ou seja, aos pagãos: Eu te criei e te redimi para que fosses cristão. Fiz para ti todo o bem, mas tu és como alguém que está fora dos seus sentidos, porque não sabes o que fazes. És como um cego, porque não sabes para onde vais. Adoras as criaturas em lugar do Criador, a falsidade em lugar da verdade. Ajoelha diante das coisas que são inferiores a ti. Esta é a causa do meu desgosto em relação a ti. Ao quinto homem disse: Aproxima-te mais comigo. E se dirigiu diretamente à corte celestial. Queridos amigos, esse amigo meu representa muito amigos. Ele é como um homem cercado por corruptos e mantido por um duro cativeiro. Quando diz a verdade, atiram pedra em sua boca. Quando faz algo bom, cravam uma lança em seu peito. Ai, meu amigo e santo, como posso suportar essas pessoas? E quanto tempo suportarei semelhante desprezo? São João Batista respondeu: És como um espelho imaculado. Vemos e sabemos todas as coisas em ti como um espelho, sem necessidade de palavras. És a doçura incomparável na qual saboreamos todo o bem. É como a mais afiada das espadas e um justo juiz. O Senhor lhe respondeu: Amigo meu, o que disse é certo. Meus eleitos veem toda a bondade e a justiça em mim. Os espíritos diabólicos ainda o fazem mesmo, que não na luz, mas na sua própria consciência. Como em homem na prisão, que aprendeu as letras e ainda as conhece, quando as encontra na escuridão e não as vê. Os demônios, apesar de não verem minha justiça, a luz da caridade, ainda assim conhecem e veem em sua consciência. Eu sou como uma espada que corta em dois. Eu dou a cada pessoa o que ela é, eu dou a cada pessoa o que ele ou ela merecem. Então o Senhor acrescentou falando ao bem-aventurado Pedro: Tu és o fundador da minha igreja, da minha fé. Enquanto escuta meu exército, declara a sentença desses 5 homens. Aqui o Senhor mostra a Santa Brígida, né? Esse relato que ele tem, né, junto dela, que ele fala com João Batista e ele fala com São Pedro. E quem vai dar a sentença a essas 5 pessoas a quais o Senhor Jesus falou, né, que eu citei aqui para vocês, é São Pedro. Aqui Jesus fala, vou repetir para vocês entenderem. Então o Senhor acrescentou, falando ao bem-aventurado Pedro: Tu és o fundador da fé e da minha igreja. Enquanto eu escuta, meu exército declara a sentença desses 5 homens. Pedro respondeu: Glória e honra a ti, Senhor, pelo amor que tem demonstrado à terra. Que toda a sua corte te bendiga, porque tu nos fazes ver e saber em ti tudo o que é e o que será. Vemos e sabemos tudo em ti. É verdadeiramente justo que o primeiro homem, o que se senta à tua cátedra, realiza os feitos de Lúcifer, vergonhosamente deva renunciar a esse lugar, no qual presume sentar-se e compartilhar seu castigo de Lúcifer. A sentença do segundo homem é que aquele que abandonou a fé
deve descer ao inferno com a cabeça para baixo e os pés para cima, por ter desprezado a ti, que deveria ser sua cabeça, e por ter amado a si mesmo. Minha gente, eu tenho que fazer essas pausas para, tá falando um pouquinho para vocês. O Senhor deu ali, como disse para vocês, a Pedro, a São Pedro, fundador da fé e da nossa Igreja Católica, e vai dar, no último dia. Isso aqui, gente, são as profecias que acontecerão, vocês verão se estiverem ainda vivos, E os mortos também verão, tenho certeza disso, porque vai acontecer a ressurreição, de todos os mortos na vinda do Senhor. Então o Senhor fala a São Pedro para ele dar a sentença final, a essas pessoas. Então o Senhor deu a Pedro, vai dar, já deu a Pedro qual é o julgamento que ele quer para cada pessoa. Gente, quando fala aqui da cátedra de São Pedro, a gente está falando, que quem senta na cátedra, gente, vocês sabem, é o nosso Papa, e aqui ele quer dizer todo, o clero, não é somente o Papa, e sim todo o clero. Não vamos generalizar, falar que o Papa é tudo isso, não, mas ele está falando aqui do clero em geral, Então eu vou ler de novo para vocês entenderem, porque eu acho muito importante. Pedro respondeu ao Senhor, após ele ter dado a Pedro, esse desígnio, da condenação desses 5 homens ao qual eu falei para vocês. Gente, se vocês não entenderam, volta um pouquinho o vídeo para vocês verem esses homens, Que começa desde, lá do alto escalão até que acaba aqui com os judeus. Olha que a sentença que Pedro já declarou, já está acabando, quando acontecer tudo que tem que acontecer, para acontecer esses julgamentos. Pedro responde: glória e honra a ti, Senhor, pelo amor que tens demonstrado à terra. Que toda a sua corte te bendiga. Ele começa, louvando, adorando e glorificando o nosso Senhor. Porque tu as fazes ver ou saber em ti tudo o que é e o que será. Vemos e sabemos tudo em ti. É verdadeiramente justo que o primeiro homem que se senta à sua cátedra, aqui está falando do clero, e realiza os feitos de Lúcifer. Vocês viram ali em cima que o Senhor disse que ele relata que, infelizmente, parte do clero está muito pior que Lúcifer. Vergonhosamente deve renunciar ao seu lugar, no qual presume sentar-se e compartilhar o castigo de Lúcifer. A sentença do segundo homem é que aquele que abandonou sua fé, que está falando dos ateus, aqueles que não acreditam em Deus, que abandonou a fé, que vive aí no mundão a poder de Satanás, que vive no mundão aí como se Deus não existisse e não acredita de jeito maneira que Deus existe, e sim em N coisas, menos na presença do Senhor. Então a sentença já está declarada para essas pessoas, e vai ser declarada por São Pedro a todo o mando de Jesus. A sentença do segundo homem é que aquele que abandonou a fé deva descer ao inferno com a cabeça para baixo e os pés para cima. Gente, olha que horror. Misericórdia, meu Deus. Por ter desprezado a ti, que deveria ser sua cabeça, e por ter amado a si mesmo. A sentença do terceiro homem é que não verá teu rosto e será condenado por sua perversidade e avareza, posto que os que não creem não merecem contemplar a tua visão. Aqui também entra, gente, é triste. Manda esse vídeo para todo mundo, que vocês veem, que vocês sabem que não acreditam em Deus, que vive no mundão e a torta e a direita. Faça isso chegar a todos como se espalhar esse vídeo como uma pólvora na face da terra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Então a sentença do terceiro é que não verá o rosto do Senhor e será condenado por sua perversidade e avareza, posto que os que não creem não merecem contemplar a tua visão. A sentença do quarto é que deveria ser encerrado e confinado na escuridão, como um homem fora de seus sentidos. Misericórdia. A sentença do quinto, então, que são os judeus, que é o quinto homem, lembra? São 5. A sentença do quinto é que deverá receber
A sentença do quinto é que deverá receber ajuda. Quando o Senhor ouviu isso, respondeu: prometo por Deus e Pai, cuja minha a voz ouviu João Batista. A sentença do quinto é que deverá receber ajuda. Quando o Senhor ouviu isso, respondeu: prometo por Deus, o Pai, cuja voz ouviu João Batista no Jordão, que farei justiça a esses 5. Depois, o Senhor continuou a dizer ao primeiro dos 5 homens: a espada da minha severidade atravessará seu corpo. Entretanto, desce do alto da sua cabeça e penetrando no profundo e firmemente, que nunca poderá ser retirada. Sua cadeira se afundará como uma pedra pesada e não parará até que o alcance a parte mais baixa das profundezas. Misericórdia. Teus dedos, ou seja, os teus conselheiros, arderão em um fogo sulfuroso e inextinguível. Aqui o Senhor fala do fogo do inferno. Teus braços, ou seja, teus vigários, olha a gente que está falando. Teus braços, ou seja, teus vigários, que deveriam ter conseguido o benefício das almas, mas que em seu lugar conseguiram proveito mundanos e honras, serão sentenciados ao castigo de que fala Davi. Que seus filhos fiquem órfãos de suas mulheres viúvas, que os estranhos arrebatem suas propriedades. Que significa sua mulher senão a alma que foi separada da glória de Deus e ficará viúva de Deus? Seus filhos, ou seja, as virtudes que apresentam possuir a minha gente, simples aqueles que se submeteram serão separados deles. Sua classe e propriedade cairão nas mãos de outros e eles herdarão a eterna vergonha em lugar de sua posição privilegiada. Suas mitras afundarão no barro do inferno e eles mesmos nunca se levantarão dali. Por isso, a honra e o orgulho que alcançaram sobre outros aqui na terra os afundarão no inferno, tão profundamente mais que os demais, e será impossível levantar-se. Suas extremidades, ou seja, todos os sacerdotes aduladores que o assessoram, serão separados deles e ilhados como uma parede que se derruba, na qual não haverá pedra sobre pedra, e o cimento já não irá aderir às pedras. A misericórdia nunca lhe chegará, porque meu amor nunca lhe aquecerá, nem lhe colocará na eterna mansão celestial. Em seu lugar, despojados de todo bem, serão eternamente atormentados junto aos seus líderes. Aqui o Senhor explica, gente, a sentença, do clero. Que tristeza, meu Deus. Então, gente, se vocês conhecem padres, sacerdotes que moram perto da casa de vocês, que moram na cidade de vocês, que de outras cidades, até de outros países, manda esse vídeo, por favor. E põe assim, em negrito bem grande, por favor. Ouça até o fim. Por favor, pega, dá um jeito de adquirir, gente, quem puder, tá? Esse livro chama-se As Profecias e Revelações de Santa Brígida da Suécia. Se você não tem como comprar esse livro, é um livro um pouquinho caro, porque ele é bem grosso, tenta ver na internet, tenta baixar na internet, tenta ler na internet, tenta se aprofundar nessas verdades. Tenta passar essas verdades para frente. Ajude outras pessoas que não conhecem isso. Ajude leigos que estão se afundando no inferno sem o conhecimento das coisas de Deus. Seu conhecimento do teu julgamento que terá diante de Deus, não tem como fugir disso. Ajude, por favor. O segundo homem eu lhe digo, dado o que tu não queres manter-te na fé, que me prometesse sem manifestar amor para comigo, te enviarei um animal que procederá da torrente impetuosa para devorar-te. Gente, olha o que Deus fala. Nosso Jesus fala. Gente, são palavras dele, essas palavras não são palavras minhas. Santa Brígida Suécia não era uma louca qualquer, não era uma desvairada da vida que andava falando coisas sem anexo.
Essas profecias foram estudadas, foram registradas, foram igreja. Em nome de Jesus. Acredite na verdade de Deus. Acredite nesse alerta. Se o Senhor colocava hoje... Aconteceu uma coisa comigo hoje desde manhã. Eu vou acabar aqui, depois eu vou continuar aqui. Vou deixar esse vídeo um pouquinho maior. Aconteceu uma coisa comigo hoje muito interessante. Desde quando eu acordei eu estava inquieta, não sabia o que era. Rezei o terço e não sabia que era inquieta. Senhor, eu preciso gravar um vídeo para o canal, mas me inspira qual vídeo eu devo gravar. E vinha no meu coração, vinha na minha frente esse livro de Santa Brígida da Suécia. Por que o Senhor quis que eu gravasse hoje, para já colocar no canal hoje, para vocês assistirem hoje? Porque é urgente. É urgente a salvação dos nossos padres, ainda dá tempo. Ainda dá tempo do arrependimento, ainda dá tempo da conversão verdadeira, ainda dá tempo dessa busca, né, dessa mudança de vida, dessa procura deles ao rebanho perdido, dar vida pelo rebanho, buscar mesmo o rebanho, sabe? Dá tempo ainda. Tenta salvar o teu sacerdote, tenta salvar as pessoas que você conhece, que não acreditam em Deus, que estão longe de Deus. O do Senhor é bem claro, né? Na palavra dele diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele muito foi dado, muito será cobrado. E infelizmente os nossos sacerdotes vão ser muito cobrados por Deus. Nós que conhecemos a verdade, nós que tivemos a graça de ter esse livro em mãos aqui, vamos ser cobrados disso. Se eu recebi esse vídeo aí no meu celular, no meu computador e guardar só para mim, eu vou ser cobrada diante de Deus. O Senhor vai perguntar: por que você não passou isso para frente? Por que você não fez a minha vontade? Então faça a vontade de Deus. O Senhor coloca no meu coração como uma chama essas palavras para falar para vocês. Façam a vontade de Deus. Espalhe esse vídeo. Falem desse livro. Profetize os 4 cantos da terra as verdades do Senhor. Por favor, ajudem a evangelização. Ajudem a evangelizar. Continuando então para vocês. Aqui o Senhor fala do segundo homem, né? Eu lhe digo: dado que tu não queres manter-te na fé, que me prometeste nem manifestar amor para comigo, te enviarei um animal que procederá da torrente impetuosa para devorar-te. E como uma torrente que sempre corre para baixo, o animal te levará às partes mais baixas do inferno. Tão impossível como é para ti viajar corrente acima contra uma torrente impetuosa, igualmente será difícil para ti subir no inferno. O Senhor fala aqui desse terceiro homem que sofrerá tanto as penas, duras penas, que ele vai ser levado para a mais profundeza do inferno por um animal. E de lá ele nunca vai conseguir subir, né, para a superfície do inferno. Ele ficará nas profundezas. O terceiro homem eu digo: já que tu, judeu, não queres crer que eu vim, quando eu voltar para o segundo juízo, não me verás em minha glória, senão a tua consciência, e comprovará que tudo o que ele disse era verdade. Então te será aplicado o castigo como mereces. Ao quarto homem digo: como tu não me ocupaste de crer sem quiser saber, sua própria escuridão será a tua luz e o teu coração será iluminado, para que compreendas que o meu juízo são verdadeiros, mas entretanto tu não alcançarás a luz. O quinto homem, eu lhe digo: farei 3 coisas para ti. Primeiro, te encherei internamente com meu calor. Segundo, farei com que a tua boca seja mais forte e mais firme do que qualquer pedra, de modo que as pedras que te sejam arremessadas voltem a quem as atirou. Terceiro, te armarei com minhas armas, de forma que nenhuma lança te ferirá, senão
que não cederá diante de ti como a cera frente ao fogo. Portanto, permaneça forte e resista como um homem, como um soldado que na guerra espera a ajuda do seu Senhor e luta enquanto tiver fluído na vida. Assim também tu manterás-te firme à luta. O Senhor teu Deus, aquele a quem ninguém pode resistir, te ajudará. E como sois pouco em número, vós honrastes e vós convertereis em muitos. Vejam, amigos meus, vejam essas coisas e a reconheçam em mim, e por isso mantenham-se diante de mim. As palavras que agora pronunciei se cumprirão. Aqueles homens nunca entrarão no meu reino enquanto eu for o rei, a menos que emendem seus caminhos, porque o céu não será senão para aqueles que se humilharam e fizeram penitência. Então toda a corte respondeu: glórias a ti, Senhor, Deus, que não tem princípio nem fim. No próximo capítulo 42, eu vou falar para vocês das palavras da Virgem Maria aconselhando a esposa, Santa Brígida, como deve amar o seu filho sobre todas as coisas e sobre como cada virtude e graça está contida na Virgem gloriosa. Então, pessoal, vamos encerrar esse vídeo aqui, né? Foi assim difícil eu estar lendo para vocês e comentando sem estar com nó na garganta, me segurando para não chorar, porque a gente luta tanto, né, para ajudar a salvar as almas. Muitas vezes a gente é incompreendido, a gente é chamado de beata, louca varrida, debilóide, louca, a palavra que mais ouço o tempo todo ultimamente, nos últimos dias, que eu sou a louca, né, que preciso de internamento. Mas como não ser louco, né, diante de tanta coisa, de tanta profecia e a vontade de anunciar ao mundo, a vontade que todo mundo saiba dessas verdades. Então a gente quer atingir mais e mais pessoas. Então, portanto, a gente é considerado como louco. Mas louvado seja pelos loucos que levam a palavra de Deus, o conhecimento de todos essas profecias. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.